Bom dia, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda. Mais uma aula sobre um tema importantíssimo e muitas vezes não observado pelos profissionais da medicina, ou às vezes, quando observado, não observado da maneira que é a correta, né? Não de todo como deveria. Então essa é uma aula que pra gente, para nós profissionais do direito, é uma aula que ela é importantíssima mesmo. Bom dia, por favor, gente, quem quiser participar, quem quiser falar da onde é a profissão, por favor, fiquem à vontade. Eu adoro essa interação, a participação de vocês. Eu sou advogada aqui de Brasília, acho que vocês devem saber. Já advogo há muito tempo nessa área. Sou apaixonada por direito médico, adoro falar a respeito e também adoro ensinar. É uma das coisas que me dá muito prazer. Por favor, quem quiser falar, quiser participar, eu preciso esperar mais alguns instantes para saber se algumas pessoas vão entrar. Como eu disse, esse tema é de suma importância. Eu percebo o tanto que ele é não observado pelos profissionais da saúde, em hospitais mesmo, aquilo é uma mera burocracia. Ana Paiva, advogada, Belo Horizonte, seja bem-vinda. Muitas vezes o médico ele passa por situações, ele acaba enfrentando situações posteriores de problemas que eles poderiam ter evitado antes, como o preenchimento correto do termo de consentimento informado. Tem vários nomes, né? Termo de consentimento informado, termo de consentimento livre esclarecido. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu costumo falar consentimento informado, porque nada mais é do que o paciente consentir aquilo que ele vai acontecer com ele. Então, pode ser termo de consentimento informado, termo de consentimento livre esclarecido, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Cassiano, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que de manhã, nesse horário, não é uma live, não é um horário muito fácil da participação de todos, mas é o momento que eu consigo dedicar a vocês, a quem quer aprender, e então é o horário que eu tenho disponível, então é esse que eu vou fazer e vou dar o meu melhor para que eu consiga ajudar todos vocês. Quem é meu aluno sabe o tanto que eu sou apaixonada por direito médico, e eu costumo esclarecer para os meus alunos que a gente tem que saber noções básicas. Dentro do contexto do direito médico, existem informações que são basilares, básicas. E consentimento informado é uma delas. Só que, gente, eu já vou começar a aula, já atingimos aí uns 4 minutos, eu vou começar a aula, tá? Então, assim, são informações que no todo do direito médico a gente precisa saber. Por que isso? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu costumo capacitar os meus alunos para que eles encontrem um subnicho dentro do nicho do direito médico. Já falei aqui nas aulas anteriores, quem participou das aulas anteriores sabe que eu disse isso. Então é importante, muito importante que você consiga subnichar dentro do direito médico para que você consiga se destacar nessa área, né? E o direito médico, ele demanda um conhecimento muito profundo. Eu sei que muita gente compreende o direito médico como responsabilidade civil, direito à informação, autonomia do paciente e consentimento informado. Basicamente isso consistiria o direito médico, pois não é. Nós do direito médico devemos ter um conhecimento profundo de todo o conteúdo que envolve o direito médico e também ter um olhar para a medicina. Por que esse olhar para a medicina? Informações relativas ao organismo, por exemplo, a gente tem que ter essa ciência. Por que eu falo isso? Imagine que hoje um médico apareça no seu consultório. Um médico é um paciente. Eu não quero ficar falando sempre de médico, porque eu não quero que vocês pensem que a minha área é sempre a defesa de médicos. Não, eu tenho causas de defesa médica, mas eu quero que vocês tenham essa capacitação completa. Por isso que eu faço tanto esse jogo de mudar o olhar das pessoas, porque o viés do paciente é sempre muito mais fácil. É sempre muito mais fácil a gente compreender a existência de um erro médico. É fácil. Então por isso que eu gosto de jogar essas informações como o advogado tem que pensar se ele advoga para um hospital, se ele faz uma defesa médica, tudo isso muda o contexto. Bom, então vamos lá.
Então, quando a gente tem conhecimento básico do direito médico, a gente consegue saber navegar por todos esses ramos do direito médico. Então, vamos imaginar que você tem esse conhecimento básico e você vai fazer uma defesa de um médico anestesista, um profissional que faz a anestesia durante uma cirurgia. Se você vai fazer essa defesa, você tem conhecimento do direito à informação, dos princípios da bioética, você tem noção do consentimento informado, como que é o protocolo dos médicos anestesistas. Se você tem esse conhecimento básico, você consegue fazer muito bem essa defesa. Por outro lado, se um paciente procura o seu escritório e ele vai, por exemplo, ele pede para você fazer uma defesa de uma cirurgia plástica que ele fez e não deu certo. Se você não tem noções de medicina, gente, desculpa o barulho, mas é que o meu vizinho aqui, ele adora fazer uma reforma. Se você não tem noções de medicina, pode ser que você entre com uma ação judicial de indenização e você não venha ter sucesso porque você não tem aqueles conhecimentos básicos de medicina, além dos conhecimentos básicos do direito médico. Então você vai compreender erroneamente que aquele paciente foi vítima de um erro médico, mas na verdade não foi. Por isso que esse conhecimento básico é tão importante. Então vamos lá, gente. Eu costumo dizer que dentro desse conhecimento básico, temos os princípios da bioética, que eu não vou entrar aqui, mas temos como uma escadinha, como se existisse uma escadinha de conhecimento. O primeiro passo é o direito à informação. Então imagina como se você fosse subir uma escada. O primeiro degrau é o direito à informação. Quando o médico ele passa toda a informação relativa ao estado de saúde para o paciente, mas dá muito trabalho, é muito difícil. Como que o médico vai supor todas as hipóteses? É claro que existe um mundo de possibilidades. Eu não estou falando para o médico dar uma aula de medicina para o paciente. É claro que isso não vai acontecer. Mas ele tem condições de passar, de traduzir essa medicina para esse paciente de um modo que ele compreenda aquilo que está acontecendo com ele. Então, o direito à informação é o repasse dessa informação. Lembrando que quando o médico ele passa muito além daquela informação, vamos imaginar que ele vai atender uma pessoa simples, uma pessoa que tem pouco grau de instrução. Aí ele vem dar uma aula de medicina para esse paciente. Ele cumpriu o direito à informação? Nunca. Por quê? Porque ele deu uma aula de medicina para uma pessoa que mal sabe escrever o próprio nome. Então não adianta o médico oferecer se ele não baixar o nível e se condicionar naquela posição que o paciente se encontra. Então o excesso de informação também configura inobservância do direito à informação. Então como que é que você, que advoga numa defesa de médicos, você tem que orientar? Você vai orientar os seus clientes de modo a oferecerem esse direito à informação num grau de compatibilidade, de congruência com o paciente. Então o médico vai falar de uma maneira que o paciente consiga entender, simples assim. Então ele vai passar. Então temos o direito à informação. Após o direito à informação, o segundo degrau qual que é? O princípio da autonomia da vontade do paciente. De posse dessas informações, o paciente ele vai decidir aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa a respeito daquela situação. Não, doutor, eu não quero fazer tal tratamento. Não, eu não quero tomar esse medicamento. Ah, não, doutor, esse medicamento me dá uma reação, me dá taquicardia. Não me sinto bem com esse medicamento. Vamos pensar no plano B. Então, toda essa situação envolve a autonomia da vontade do paciente. Doutor, eu não quero fazer cirurgia. Doutor, se eu fizer uma cirurgia e acabar tendo uma parada respiratória, não faça manobra de ressuscitação. Isso é autonomia da vontade do paciente. Após a autonomia, então o terceiro degrau, lembrando, gente, vocês estão com caderno e caneta aí? Anota. Terceiro degrau seria o quê? Decisão compartilhada. Então, de posse dessas informações, juntos, quem? O médico e o paciente decidirão aquilo que é melhor para o paciente. Então, decisão compartilhada seria o terceiro degrau. Agora, o quarto, e aí a gente entra na nossa aula de hoje. De posse de todos esses passos anteriores, o médico vai, então, redigir o consentimento informado. Então, veja bem, o consentimento informado, ou o termo de consentimento informado, do jeito que vocês quiserem colocar o nome, tá? O consentimento informado, ele não é mera burocracia, não tem um modelo padrão que o médico vai ali, pega na gaveta dele e fala assim, paciente, assina aqui, preencha aqui esse negócio, ó, aqui quer dizer isso. Isso é termo de consentimento informado? Não, não é. Termo de consentimento informado, ele deve ser elaborado conforme aquele caso que o médico está atendendo.
Nossa, mas como que o médico vai fazer isso? Bom, ele pode ter, e aí entra o viés do advogado. O advogado ele pode confeccionar inúmeros modelos padrões, né? Ele pode colocar assim, por exemplo, num obstetra, condições para um parto normal, condições para uma cesariana, autorização para exame de toque, autorização para determinados exames. Enfim, ele pode vir e anotar, fazer como modelo diversos tipos de consentimento informado. Isso não vai fazer que se esgote a possibilidade. Tem que ter o advogado ele deve deixar alguns modelos a serem preenchidos na hora, pelo médico. Então você faz assim, você advogado vai colocar aqueles preenchimentos básicos, eu vou explicar mais pra frente quais são, e deixa espaço, com linhas em brancas, para o médico preencher na hora. Por quê? Porque cada caso é um caso. Quem está acompanhando aqui minhas aulas, quem é meu aluno também sabe o tanto que eu falo sobre o cuidado centrado no paciente. Então, cada paciente ele tem que ser olhado como ser único. Quando o médico ele age assim, ele consegue muito bem evitar futuros processos judiciais. Então, quando eu falo em evitar futuros processos judiciais, eu já digo a você, olhem como direito médico preventivo, por favor. Já tenham esse gancho, esse raciocínio, para vocês pensarem como direito médico preventivo. Então, quando o médico ele vê que é uma situação em que ele não tem aquele modelo padrão, então ele vai pegar aquele consentimento informado e vai preencher de acordo com aquela situação que está ocorrendo. Porque assim ele vai se adequar àquela necessidade. Bom, então vamos lá. O que é o consentimento válido? O consentimento válido ele é quando o paciente consente, ou seja, anui, concorda. Ele concorda com aquilo que vai acontecer a ele. Então, ou seja, ainda não aconteceu. A cirurgia, o exame, o tratamento ainda não aconteceu. Então, ou seja, é um ato antes de acontecer, tá? Então, seria por isso que quando os pacientes vão entrar no hospital, eles já assinam um monte de coisa. Aquilo lá tem validade? Não, eu já antecipo a vocês. Não tem validade. Por quê? Porque ele não observa diversos dispositivos da nossa legislação, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, quando o paciente ele não tem o direito à informação, que é um dos degraus que eu falei para vocês, o consentimento informado deixa de ser validado. Pensem assim como se o consentimento estivesse lá em cima, lá no topo. Para o médico atingir esse consentimento informado, ele tem que passar por essas situações anteriores que eu falei para vocês, como se fosse um caminho a ser percorrido. Quando ele percorre, ele chega na etapa, na fase do consentimento informado e ele observou as anteriores, aí esse consentimento é válido. Então, o consentimento válido ele é feito sem influência. O médico não pode, por exemplo, passar todas as informações, cumprir tudo o que a gente falou, aí ele chega com esse consentimento informado e fala assim, paciente, só atendo você se você assinar esse documento, se você concordar que eu não vou fazer parto normal, eu só faço cesariana. Aí, não dá, né, gente? Não dá. Como é que vai consentir? Porque, como o próprio nome diz, consentimento. Como é que o paciente vai consentir se, na verdade, ele está sendo forçado, coagido, não é verdade? Ontem eu fiz uma live plantão com a doutora Flávia, tá até no meu YouTube, já divulguei algumas mídias sociais, tem no Instagram da doutora Flávia também, sobre o uso do kit Covid. Esse kit Covid, por exemplo, está sendo várias cidades estão adotando esse kit Covid como protocolo. Então, muitas cidades acontecem absurdos dos agentes de saúde baterem a porta dos pacientes e sem saber se aquela pessoa está realmente com Covid ou se ela tem problema de saúde, sem qualquer tipo de informação, entrega esse kit Covid e o paciente ele tem que tomar aqueles medicamentos na frente do agente de saúde. Aquilo é um completo absurdo. A gente pode fazer inúmeras lives só pela inobservância dos direitos do paciente aqui. Mas uma delas que eu quero falar para vocês, imaginemos que quando o agente de saúde entrega, vamos imaginar que nem seja agente de saúde, seja um médico. O médico vai lá de casa em casa, de porta em porta, entregar o medicamento. Aí ele vai lá e entrega um termo de consentimento informado. Fala assim, ó, assina aqui, que você tá ciente, que você tá tomando ivermectina, lá. Esse termo de consentimento tem validade? Não, porque ele não foi avisado, ele não foi informado, o paciente não soube, ele não participou das etapas anteriores, então não tem qualquer importância aquilo ali. Outro exemplo, gente, eu costumo dizer que direito médico só aprende com exemplo, tá? Então por isso que as minhas aulas são assim, ó, é pauleira, é muito exemplo em cima de exemplo. Vamos imaginar, eu quero falar pra vocês,
A parturiente, ela dá entrada no hospital, presentes com a realidade, até que essa paciente, ela venha a fazer uma cesariana. No viés do consentimento informado, essas informações expressadas que não são verdadeiras, então, quando pensando num viés de prolongamento desnecessário de vida, esse paciente, ele assinou um consentimento informado, confeccionado pelo médico, em que o médico fala que o paciente concorda em não realizar esses consentimentos. Nessa situação, vamos imaginar que esse paciente chegou a esse estágio, ou ele é entubado, ou ele vai vir a falecer em poucas horas. Aí a diretoria do hospital fala assim: médico, se você não entubar aquele paciente, ele vai morrer. E se você fizer isso, nós vamos processá-lo, porque você vai ter praticado uma eutanásia. Nessa situação, o que o médico faz? Aquele consentimento, ele é válido? No viés... Voltou à internet, gente? Vê aí, acabaram de postar aqui que falaram que a internet tá ruim. Melhorou? Me avisem aí, tá? Se já tá melhor. Então, no viés do paciente, melhorou ou não? Tá ruim? Internet péssima. Melhorou, gente? Me avisa aí. Vou esperar vocês falarem. Houve uma melhora? Vou continuar. Então, no viés do paciente que consentiu em não fazer manobra de ressuscitação, o médico, ele está seguro em seguir o desejo do paciente ou em seguir o desejo do diretor do hospital? Qual é a opinião de vocês? Então, nessa aqui como a internet deu uma travadinha, eu vou responder para vocês. Quando há o consentimento informado do paciente, travou várias vezes, o Ismar falou. Não melhorou, gente? Ixi, que saco, hein? Melhorou? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá melhor a internet? Posso continuar? Se tiver ruim, vocês me avisem, tá? Então, olha, quando o paciente, ele é avisado, ele concorda que na confecção do documento, ele concorda com aquele documento, o médico, ele deve seguir quem? A direção do hospital ou cuidado com o paciente? Ele deve seguir o cuidado com o paciente, aquilo que foi o desejo do paciente. Por quê? Porque aquele consentimento informado, aquele papel que ele está de posse nas mãos dele, é válido. É válido. Então, o médico está seguro em concordar, em agir de acordo com a vontade do paciente. Porque agindo assim, ele estará seguro. Então, olha, o médico, para ele fazer um termo de consentimento informado, então a gente aí já entra num dos requisitos. Eu vou falar bem quais são os requisitos, tá? Mas um dos requisitos, então, o médico, ele deve informar o paciente. O paciente tem que escolher o procedimento, ele tem que concordar com aquilo que vai ser realizado nele. A execução do ato exige a aceitação do paciente, então ele tem que concordar. Ele escolhe o procedimento. Não, eu concordo em fazer uma cirurgia. Não, eu concordo com essa cirurgia, doutor, mas eu não quero receber transfusão de sangue. Então, isso tem que estar no documento. Que o paciente concorda em fazer a cirurgia, mas ele não concorda com a transfusão. Ou ele concorda com a cirurgia, mas ele não concorda com manobras de ressuscitação. Então, isso é uma aceitação. Isso é o ato de anuir do paciente. O paciente, ele pode decidir o que é melhor para si, porque ele sabe qual é o limite. Ele tem capacidade decisória para saber aquilo que é melhor para ele. Então, ele tem capacidade para fazer essa decisão. E quando o paciente não tem capacidade para decidir? A gente tem que pensar no viés do Código Civil e pensar que quando vamos imaginar que é uma criança. A criança muitas vezes, dependendo da idade, não sabe nem ler, nem escrever. Quem vai assinar esse consentimento informado?
Quem vai assinar esse consentimento informado são os representantes legais. Ou seja, o representante, o pai, a mãe, vai consentir no lugar daquela criança sobre aquilo que o médico pode ou não fazer, aquilo que vai ser feito. Lembrando que vai ocorrer, é uma coisa que ainda está no futuro, né? Então, existem situações, por exemplo, que a cirurgia não é obrigatória. Mas vamos pensar, aqui o Cassiano colocou aqui, termo de consentimento mal elaborado tem validade? Bom, veja bem. Vamos imaginar que esse termo de consentimento, ele foi mal elaborado. Ele foi, tá? Não tá bem feito, ali não tem todas as possibilidades de reação adversa, por exemplo. Só que o médico observou aqueles pré-requisitos antes, entendeu? Ele observou o direito à informação, a autonomia do paciente. Só que na hora de confeccionar, ele ali não colocou todas as reações, não colocou todas as hipóteses. Esse termo de consentimento tem validade? Sim, ele tem. Por quê? Porque os requisitos anteriores, que um deles é muito importante, é o direito à informação, o médico observou. Então, por isso esse consentimento tem informado. Pode ser, e a gente vê muito isso no exemplo de hospital, quando a gente fala de hospital, aqueles termos de consentimento informado que são maravilhosos. Maravilhosos. Simplesmente inúmeras hipóteses. Só que não tem uma explicação anterior. Por quê? Porque quem dá aquele termo de consentimento é a secretária que está ali na recepção, a recepcionista. Então, nessa situação, ele tem validade? Não tem validade. Ele está lindo, maravilhoso. Pode botar no quadro, de tão bonito que ele é. Mas ele não tem o direito à informação, então por isso ele não tem validade. O Cassiano perguntou aqui de novo. Se o médico não fez o termo de consentimento, gera indenização? Olha, a ausência por si só do documento não necessariamente gera o direito à indenização. Eu diria para você, muito mais prejudicial é quando o médico deixa de informar o paciente. Porque o consentimento informado nada mais é do que uma comprovação que o médico obedeceu os requisitos anteriores. Veja bem. Então, se o médico passou essas informações para o paciente, se ele explicou tudo isso, o termo de consentimento nada mais é do que uma comprovação desse direito à informação. Se não houve esse termo vamos pensar, uma situação de urgência e emergência. O paciente sofreu um acidente, dá entrada no hospital com parada cardíaca. É claro que o médico não vai esperar o paciente recobrar a consciência, que pode ser que nem recobre, né? Claro, óbvio, para poder preencher o consentimento informado. É óbvio que não vai ter. Então, nessa situação, o médico vai pegar o paciente naquele estado deplorável, naquela situação de salvar a vida do paciente e vai fazer tudo o que for possível para salvar a vida daquele paciente. Veja bem, nessa situação, nem direito à informação foi observado. Por quê? Porque não tem condição. Aquela situação prevalece o princípio da beneficência. Quem é meu aluno sabe o tanto que eu falo da observância desses princípios. O tanto que essas informações basilares, lembra quem está desde o início da aula? Que eu falei que tem que ter um conhecimento muito profundo das condições prévias do direito médico. Então, nas situações de urgência e emergência, a gente invoca o quê? Princípio da beneficência. Que o médico ele deve agir de modo a maximizar, ou seja, potencializar os benefícios em face do paciente. Então aí, quando ele age assim, ele age para salvar a vida do paciente. E pouco importa se tem direito à informação, se tem consentimento informado. Então vocês conseguiram ver que existem situações que não tem como ter o consentimento informado. E nem por isso vai gerar uma informação. Agora a situação é diferente. Vamos imaginar que é uma cirurgia eletiva e esse médico não passou o consentimento informado. Aliás, ele nem deu o direito à informação. Isso gera indenização? Pode gerar. Nós temos inúmeras decisões judiciais pela inobservância do direito à informação. Entenderam? A Ana colocou, interessante. Então, mais vale um termo com problema técnico do que deixar de informar. Exatamente. O direito à informação, ele é de extrema importância. Por isso que nós temos vários dispositivos legais que falam do direito à informação. É como eu quero que vocês pensem, gente, imaginem como o degrau, uma escadinha que você tem que preencher. Seguir. Não adianta o médico querer pular pro topo, lá para o consentimento informado. Ele não, primeiro que ele é pouco provável que ele consiga. Se ele conseguir, vai ficar mal feito. Então aí não tem validade. Mas como o médico vai comprovar que explicou? Exatamente, consentimento informado. Ele vai comprovar, quando temos o consentimento informado, esse consentimento vai explicar, já vou entrar na parte dos requisitos, ali ele vai explicar quais são, ele vai demonstrar que ele explicou para o paciente. E o paciente vai ter essa informação. Vamos imaginar que mesmo... Gente, que susto, meu vizinho. Tô aqui concentrado na aula, levei um susto quase do meu vizinho. Vamos imaginar que o
o paciente, ele negue, o médico tenha cumprido o direito à informação, tenha feito tudo certinho, consentimento certinho, só que aí o paciente, numa ação judicial, ele negue que foi observado o direito à informação. Ele fala assim, não, o médico não me avisou que eu poderia ter uma queloide, não me avisou que eu poderia ter uma infecção, que eu não poderia ir numa academia após uma cirurgia plástica. Vamos imaginar essa situação. E aí? O médico, aí entra uma parte também de suma importância, e eu falo pra você, direito médico preventivo, preenchimento do prontuário médico. O médico, ele não pode colocar como todo o bolo, toda a importância no viés do consentimento informado. Aquilo é um documento de suma importância, mas ele é o único? Não. Junto com esse documento, nós temos que ter um prontuário muito bem explicado. Muito bem explicado. Ali no prontuário, o médico vai colocar, olha, foi explicado para o paciente concordou com... Enfim, ele vai descrever tudo o que aconteceu. Vamos imaginar que o paciente não queira assinar o termo de consentimento. Aí o médico chama 2 testemunhas e ele pode colocar no próprio prontuário essas testemunhas. Ele que explicou as informações diante de 2 testemunhas, por exemplo. Ele pode colocar isso e isso assegura o médico. Então, quando no viés de processo judicial, essas informações que estão constantes no prontuário, embora não haja documento do consentimento informado, demonstram que aquilo que o médico está fazendo a defesa dele é verídica, entendeu? Benefício para salvar vidas, é verdade. Verdade, prontuário fecha o caminho. Então, vocês entenderam, gente? Então, é o que eu falo para vocês. Existem essas informações que são basilares que a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter, né? Porque senão a gente pode pôr em risco toda a nossa defesa. Então vamos lá. Vamos pensar numa questão prática. Por que o termo de consentimento informado ele é tão importante? Imaginemos que você vai fazer uma defesa de um cirurgião plástico. Eu sempre gosto de dar também o exemplo do cirurgião plástico, porque ele é muito processado. Ele é muito processado. Então, por causa daquele entendimento da obrigação de resultado, até a gente teve uma aula semana passada a respeito disso. Tá muito boa essa aula. Quem assistiu, concorda aí, e quem não assistiu, assista. Bom, então, ó, pensando, quando a gente faz essa defesa de um cirurgião plástico, veja bem, a gente está contra todo o entendimento jurisprudencial que entende pela obrigação do resultado. A maioria dos entendimentos entendem nesse sentido. O que o médico, para ele conseguir se precaver de processos judiciais, ele tem que fazer? Ele tem que ter um direito à informação muito bem realizado e um consentimento informado muito bem feito. Com isso, ele vai explicar para o paciente ou para a paciente todas as hipóteses que podem ocorrer, como da cirurgia, como vai ser a cirurgia, como é que vai ser, o que pode acontecer na cirurgia, como é que vai ser a recuperação dessa paciente, quais medicamentos ela vai fazer uso, o que ela pode, o que ela não pode fazer, e também de suma importância, quais são as reações adversas que essa paciente ou esse paciente deve agir para avisar aquele médico. Ou seja, aconteceu alguma coisa, tá sentindo uma dor muito forte, Fabiola, seja bem-vinda, tá sentindo uma dor muito forte que liga o pisca-alerta, avisa o médico, entendeu? Vamos por exemplo prático. Vamos imaginar que é uma paciente, ela fez uma abdominoplastia. Vocês sabem que a retirada de pele da barriga é uma cirurgia muito grande. É uma cirurgia que a paciente ela tem um período de recuperação, tá? Ela precisa recuperar. Todas as cirurgias plásticas, todas as cirurgias, elas precisam ter a participação do paciente. É como se fosse 50% da capacidade do médico, no emprego da técnica do médico, e 50% do pós-operatório, do cuidado no pós-operatório, para que cheguemos a um resultado positivo, tá? Então a gente precisa ter essa participação do médico e a participação do paciente para que a gente tenha nota 10, tá? Vamos imaginar que essa paciente ela fez uma abdominoplastia, só que ela decidiu não tomar todos os remédios. Não, tava me dando gastrite, não quis tomar um antibiótico ou não quis tomar um anti-inflamatório. E após uns 4, 5 dias na sua casa, ou seja, depois do período de internação, essa paciente começa a apresentar, assim, perceber que os pontos da cirurgia estão abrindo, ou estão saindo algum líquido dali, ou estão ficando levemente avermelhados, ou seja, está havendo uma piora naquela cicatrização. Essa informação
Peraí, o que a paciente tem que olhar olhar a cicatriz e falar assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Isso não é normal. Vai avisar o médico. Por quê? Ela tem que avisar o médico da piora do seu estado de saúde. Por quê? Porque pode ser que ela entre no processo infeccioso e precise de um novo medicamento, um novo medicamento mais forte, ou vamos imaginar até mesmo um período de internação. Existem inúmeros casos de pacientes que passam por cirurgias, não só cirurgias plásticas, não observam os cuidados no pós-operatório e aí precisam de uma nova internação, inclusive com risco de sepse. Ou seja, sepse é a infecção generalizada. O paciente muitas vezes ele precisa passar por aquela cirurgia de abdômen, que abre todo o abdômen para lavagem dos órgãos. Ou seja, uma cirurgia de alto risco. Então, quando o médico passa essas informações, olha, você tem que tomar os medicamentos. Tem médico que até estabelece horário, aquilo é muito bom. 8 horas de antibiótico, tal hora, outro medicamento. Ele vai fazendo essas informações. Por quê? Para facilitar o paciente. Agora, vamos imaginar dentro dessa nossa paciente. Ela cumpriu, ela tomou todos os medicamentos. Só que ela é marombeira, é rata de academia. E 10 dias depois da cirurgia, ela já está se sentindo ótima. E aí ela vai para uma aula de spinning e abre. Começa a abrir ali a ferida, a cicatriz. Nessa situação, houve erro médico, houve inobservância do direito à informação do paciente. Temos de posse um termo de consentimento informado em que o paciente assinou todas aquelas informações. Essa paciente, ela pode imputar ao médico o erro dela, o erro na cirurgia. Veja bem, o médico orientou que ela não deveria fazer atividades físicas por 30 dias, 60, sei lá, estabeleceu um período de tempo. Mesmo assim, ela não observou. A responsabilidade desse contratempo no pós-operatório é da paciente ou do médico? Entenderam a situação? Por isso que o direito à informação, ele é um requisito existencial de suma importância para que a gente consiga falar no consentimento informado válido, tá? A Ana colocou aqui, eu sou bariatrizada. Após uma cirurgia reparadora... Opa, peraí que subiu. Eu tive que fazer drenagem. Na época, não quis fazer com a equipe do médico. Se eu tivesse tido problemas, o médico poderia se isentar? Se você tivesse tido problemas, olha, preciso de mais informações do que isso. Se você fez uma cirurgia reparadora grande e precisou fazer uma drenagem, ou seja, botar o dreno para tirar líquido, né? Geralmente são sangue e fluido mesmo da cirurgia. Não quis fazer. Se tivesse tido algum problema, o médico poderia se isentar? Olha, depende. Se nessa situação, se você não observou o pós-operatório, aí seria a sua responsabilidade, né? A gente poderia falar uma culpa exclusiva da vítima, né? Do paciente. Antenor. O paciente está com catarata em ambos os olhos e o acompanhante do paciente assinou o termo de consentimento para a cirurgia de catarata. Este termo tem valor? Ele assinou em nome de... Então, ele assinou... Na verdade, ele acabou... Se ele assinou em nome do paciente, ele praticou um crime de falsidade ideológica, não é mesmo? Veja bem, porque ele está assinando... Ele está concordando com uma ideia num documento que não condiz com aquilo que é real. A ideia daquele documento, ela não é verdadeira. Ou seja, o nome que foi assinado ali não é verdadeiro. Então, aquilo, para mim, é um crime de consentimento informado. O que o médico poderia fazer? Nessa condição, ele chama testemunhas. Chama testemunhas, ou pode ser até o acompanhante, mais uma enfermeira, mais um outro acompanhante que estiver ali, e coloca, explica no consentimento, o paciente não está enxergando, não tem, está cego, vamos colocar assim, está cegueira total, absoluta, não tem condição. Então aí essas testemunhas estão assinando que foi todo observado o termo de consentimento informado, que o paciente recebeu as orientações. Os termos têm sido assinados pelos familiares, principalmente o paciente orientado, acompanhe esse termo é válido? Olha, os termos de consentimento, os documentos, eles precisam ser assinados pelo próprio paciente. Se ele é capaz, ele está lúcido, ou seja, não é uma situação de urgência e emergência, ele goza de faculdades mentais, por que ele não assinou esse documento? Eu faço a pergunta. Mas a esposa dele assinou, mas a esposa não é ele. E se a esposa concordar com uma coisa que ele não concorde? Vamos imaginar que a esposa recebeu a informação que ele possa vir a ter uma reação adversa. Vamos imaginar, uma coceira depois de uma tomografia computadorizada ali, sei lá, um exame específico. Só que a esposa acaba, naquele nervoso, tal, tudo, ela acaba esquecendo de passar
que a coceira pode indicar, por exemplo, uma reação alérgica. Ela acaba esquecendo de falar isso pro marido e ele tá ali coçando, e ele deixa de avisar o médico. Então vocês viram que isso quebra a capacidade do médico evitar futuras reações adversas, futuras problemas que podem advir. Então, assim, por isso que o termo de consentimento informado, ele deve ser assinado por quem é o paciente. A Ana colocou aqui, drenagem linfática com outras fisioterapias. Bom, olha, você tem a liberdade, se você fez uma cirurgia, você tem a liberdade de continuar, como você falou, drenagem linfática, outros procedimentos estéticos com outros profissionais. Isso não vai fazer com que quebre a responsabilidade do médico, se ele te orientou que é possível fazer. Vamos imaginar que ele fala assim, não, eu empreguei uma técnica específica aqui e você não pode fazer drenagem linfática. Por quê? Porque se você fizer drenagem linfática em menos de 30 dias do pós-operatório, vamos imaginar, situação hipotética, tá, gente? Pode vir a abrir os pontos e aí acabar prejudicando a cicatrização, enfim. Então, nessa situação, quando o paciente ele não observa as orientações do médico, ele assume com a responsabilidade, quebra o nexo causal. Vamos lá, SMAR. Ocorre que vários cirurgiões já querem colocar no pacote da lipo as drenagens, é verdade, mas aí não pode comprar casado. Lembra, CDC? Não pode comprar casado. O paciente, ele tem autonomia de ele escolher aquilo que ele quer. Vamos imaginar, ele quer fazer a cirurgia com o médico, mas ele não quer fazer a drenagem porque é mais caro, porque ele tem um outro profissional de confiança. Ele não pode ser obrigado a isso. Não pode. Inclusive, no termo de consentimento informado, o médico provavelmente vai colocar que o paciente não quis fazer a drenagem, só que aí o paciente também pode concordar e falar assim, olha, coloca ali que eu não concordo, porque é uma compra casada, porque eu não concordo com os valores. O paciente também tem essa autonomia, tá? Bom, gente, eu vou passar aqui para os requisitos para a gente discutir no viés prático, tá? Como eu disse, essa é uma aula prática, né? Direito médico, a gente sempre tem que pensar no viés prático. Então, quais são os requisitos necessários? Então tá, vamos imaginar que aqueles degraus já foram preenchidos, ok? Então, ó, eu quero que vocês, quem quiser, né? Traquejo de professor, já vou passando ordem. Então, ó, vamos lá. Temos uma resolução do CFM que fala sobre o consentimento informado, que é a resolução 01 de 2016. Ela é uma resolução que, assim, quem quiser estudar mais a respeito disso, nas minhas aulas eu explico ela melhor, tá? Aqui não dá tempo. Ela é uma resolução que ela fala sobre o consentimento livre e esclarecido. Ela fala como ele deve ser feito, como é que é a importância, enfim, é uma resolução muito boa. E também temos alguns modelos de termos de consentimento feitos pelo próprio CFM, seja qual for. É aquilo que eu falei, não devemos, nós como os advogados, que muitas vezes somos nós que confeccionamos esse documento, não devemos imaginar que existe um único modelo padrão. Existem alguns requisitos que são necessários. Então, quais sejam? Vamos imaginar se está lá. Hoje você vai fazer um termo de consentimento. O que você tem que fazer? Identificação das partes. Ali, no topo, no começo, identificação das partes. Quais? Do paciente, nome completo, endereço, RG, CPF, grau de instrução, você pode colocar, até onde estudou. E também informação do médico. Qual médico? O médico que atendeu aquele paciente. O médico que vai realizar o procedimento. Aqui, lembra que o termo de consentimento é uma coisa antes, né? O evento médico, o ato médico vai acontecer. Então, quem é esse médico que vai fazer alguma coisa no paciente? Então, o nome dele tem que estar aí. Colocar o CRM do médico. Então, aí tem que ter a declaração da moléstia. Vamos imaginar que esse paciente, o nosso paciente, exemplo, ele vai passar por uma cirurgia de retirada de um tumor, por exemplo. Uma cirurgia, qualquer cirurgia que for para retirada de tumor. Então, ele vai fazer essa cirurgia. Aí ele tem que fazer uma declaração que ele declara, ele informa que ele sabe que ele padece de uma moléstia. Então, ele vai falar que ele vai passar por uma cirurgia, coloca lá o nome, o médico vai e coloca o nome. E para retirada de tumor, ele expressa que essa cirurgia é de retirada de tumor. E ele deve falar que ele é portador do câncer, do nome do câncer. Vai descrever. Cada tipo de câncer tem um nome, tá, gente? Então, ele vai informar qual que é o câncer que ele tem. Por que isso? Porque o paciente declara o quê? Que ele sabe, que ele tem conhecimento.
direito à informação, ok? Ele sabe aquilo que ele tem. Ou seja, ele recebeu aquele direito à informação bem mínimo ali, que é aquilo que circunda a moléstia do paciente. Tá, então esse é o requisito 2. O 3 é uma parte de extrema importância. Aqui é assim, o coração do documento, que é o direito à informação do paciente. Vimos que o paciente declarou aquilo que ele tem, ou seja, a doença, que ele sabe aquilo que acomete a ele. Mas agora, essa parte do documento vai ser relativa ao estado de saúde, as particularidades daquele paciente. Lembra que eu falei para vocês já várias vezes na aula de hoje que não tem um documento único, um documento padrão? Não temos. Então vamos imaginar que aquele paciente padece de diabetes, pressão alta, ele tem epilepsia, ele tem particularidades dentro dele, da sua condição orgânica, que o médico tem que colocar ali. Então ele tem que colocar também como que é, então veja bem, ele coloca como que são essas condições da saúde do paciente, mas não só isso. Ele vai colocar também quais são os riscos daquele exame, ou daquele tratamento, daquela cirurgia, o que pode acontecer, condições que são relativas àquela doença, aquela particularidade da doença. Então veja, esse é o requisito 3. O 2 é a declaração da doença. Então o 3 ele vai complementar o 2, o requisito 2. E o quarto requisito é informações que são posteriores ao ato médico. Então quais são os riscos que o paciente pode sentir depois daquela cirurgia. Quais são os sintomas que devem ser avisados ao médico? Olha, no caso de febre, se o paciente sentir tontura, se o paciente não deve se alimentar nas primeiras tantas horas. Sabe aquela orientação que o médico dá no pós mesmo, aquelas orientações do pós-cirúrgico que são fundamentais para a recuperação do paciente? É aqui, requisito 4. 5, a autonomia do paciente. Então aqui, nessa parte, o médico ele vai colocar no termo de consentimento a vontade do paciente. Não, eu não quero receber manobras de ressuscitação. Não, eu não quero ter o meu acompanhante na minha recuperação de cirurgia. Vamos imaginar que, olha que exemplo muito importante. E aí, olha só, passa na minha cabeça. Vamos imaginar que quem vai passar por essa cirurgia é uma mulher. E ela é vítima de violência doméstica. Então o marido dela, ela tem até medida de proteção para que o marido não chegue perto dela, só que o médico não sabe disso. Então ela vai fazer uma cirurgia, ela vai ficar um período ali naquela internação, ela ainda não é divorciada, ou seja, o marido, ele é o agressor, na verdade, ele é marido dela. Então pro hospital, a hora que esse marido chegar na recepção do hospital, ele vai poder entrar, ele vai poder ter acesso a essa paciente na recuperação. Só que essa paciente, ela não quer. Ela não quer que aquele marido, que na verdade é o agressor dela, esteja com ela naquele momento. Então ali ela vai expressar, é uma hora que o médico coloca. A paciente informou que não deseja receber qualquer tipo de visita do marido, nome tal, tal, tal e tal. O médico não precisa especificar, porque ela foi vítima de violência 3 vezes, sofreu 2 tentativas de homicídio, tem a medida protetiva, não precisa especificar. Ele só basta colocar. Ela não quer receber a visita daquilo, porque isso faz parte do consentimento dela. É aquele momento que a paciente ou o paciente tem de concordar ou não com aquilo que vai ser realizado com ela. Lembrando mais uma vez que ainda vai acontecer. Ou seja, consentimento informado que é feito, confeccionado posterior ao ato médico não tem validade. Então, esse é o momento, é o item 5, que o paciente, ele direciona a sua autonomia da vontade do paciente, tá? E por último, o paciente, e não menos importante, o paciente declara que ele sabe que o médico não se obriga com o resultado daquele procedimento que vai ser realizado. Ou seja, vamos imaginar na condição da cirurgia plástica, da abdominoplastia, vamos imaginar que o médico declara ali que ele empregou a melhor técnica, mas ele não assegura que a paciente vai ficar satisfeita ou que o resultado vai ser conforme almejado pelo paciente. Enfim, o importante desse requisito é que o médico não se comprometa com o resultado, entendeu? Então aqui ele vai se eximir de uma obrigação de resultado e vai assumir que há uma obrigação de meio ali. Então, gente, esses são 6 requisitos mínimos para ter dentro de um consentimento informado. Podem ser que tenha outros, você pode colocar outros, mas esses são os mínimos, tá, gente? Vou abrir para perguntas. Tem alguém que ficou com alguma dúvida? O Cassiano colocou aqui, ó. Clínica de odontologia dificilmente faz o termo de consentimento informado. Pois é.
São os próximos. Por isso, ó, eu vou falar pra vocês. Ranking dos médicos mais processados. Hoje, número 1, obstetras. 2, anestesistas. 3, cirurgiões plásticos. 4, cirurgiões dentistas. E quinto, que é a nova onda que tá vindo, oftalmologistas. Então esses são os 5 profissionais que sofrem mais processos judiciais. Então quando um profissional ele não observa o termo de consentimento informado, e assim, vai vir, já está tendo, mas vai vir muitos processos de cirurgiões dentistas. E eu vou até, enquanto as pessoas aqui não colocam as perguntas, em caso de dúvida, eu vou só contar um caso prático. Aliás, uma situação que aconteceu comigo. Eu fui levar minha filha na dentista, e aí a gente entrou tudo, e na clínica tinham várias salinhas de atendimento. Aí eu entrei e verifiquei que na sala, ao lado da dentista que estava atendendo minha filha, tinha um paciente fazendo uma lipo na papada. Uma lipo na papada, em pleno consultório odontológico, tá? Só que, isso por si só já me chocou, né? Só que não foi só isso. As portas estavam abertas. O paciente estava com a roupa que ele estava com o sapato que ele estava, não tinha proteção alguma de higiene, condição alguma de higiene ali. O dentista estava ali só com a máscara, com a luva, com a roupa que ele estava mesmo, que ele veio da sua casa. E num ambiente, desse ambiente cirúrgico, estava um acompanhante encostado ao lado do paciente, vendo todo o procedimento. E o médico lipoaspirando o dentista lipoaspirando a papada do paciente ali naquele mesmo local. Então, gente, pra mim isso assim me arrepiei. Eu falei, Jesus amado, se der tudo certo, graças a Deus, mas se der errado. Então, assim, os dentistas, eles vêm se colocando numa posição de risco. Por isso que já chama a atenção de vocês, direito médico preventivo também nesse viés odontológico, tá, gente? Lembrando que o direito médico, ele é muito simples, ele é o básico. Você pode empregar, quando você tem um conhecimento bem feito do direito médico, você consegue fazer uma defesa de um médico veterinário, de um cirurgião dentista, você consegue fazer de outros profissionais, porque o direito médico é a base. Gente, tem alguém que ficou com alguma pergunta? Já tô aqui com 50 minutos. Se ninguém ficou com pergunta, resolução 230 de 2020 do CFO proíbe alguns procedimentos exclusivos de médico. Pois é, mas eles entendem o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, eles defendem que a lipoaspiração de papada é um ato que o cirurgião dentista pode fazer. Inacreditável, né? Pois é, gente, isso eu vi com meus olhos, tá? Eu vi. Achei um absurdo. Bom, gente, mais algum comentário? Mais alguém querendo fazer alguma coisa? Sexta-feira teremos uma live excelente. Aí eu já faço convite para vocês. Já tá ali no meu Instagram. Uma live sobre responsabilidade civil médica. Eu chamei e ela aceitou. Nem acredito que ela aceitou. Uma médica top da galáxia. Ela é perita e ela sabe tudo desse assunto. Então vai ser assim, responsabilidade civil médica na prática mesmo. Eu vou fazer todas as perguntas para ela de como é que é tudo relacionado a isso. E eu quero a participação de vocês. Vai ser à noite, não vai ser às 10, vai ser às 7 da noite. Sexta-feira, 7 da noite. Não percam, porque essa live vai entrar pra história. E quem quer aprender responsabilidade civil médica com esse olho de como colocar, fazer a defesa do médico, do hospital ou do paciente, não perca essa live. Por mais incrível que pareça, quando eu fiz a cirurgia para a retirada dos cistos, o dentista preencheu todo o prontuário, me pediu para ler e assinar dizendo, em suma, que tinha... verdade, que bonito, hein? Um bom dentista, esse aí tem um advogado por trás. Uma briga eterna entre os conselhos. Live muito esclarecedora. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Eu confesso a vocês que eu estou adorando esses nossos encontros. É tão gostoso fazer assim, contar com a participação de vocês. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui nossa live. Eu encontro vocês na sexta-feira, às 7 horas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.